Are you ready? Boa noite, pessoal. Hoje a gente fala de poder familiar e finaliza a unidade 4 sobre direito parental. Bem, poder familiar a gente falou na última aula, né, sobre os vários aspectos do poder familiar, e hoje a aula vai se tratar da extinção do poder familiar. Quanto à extinção do poder familiar, ele está previsto no artigo 1635 do Código Civil e tem as várias hipóteses de extinção do poder familiar. O artigo 1635, inciso 1º, trata que, no primeiro caso, a morte dos pais ou do filho vão extinguir o poder familiar. Se não existem os titulares do poder familiar ou não existe o filho, obviamente não existe poder familiar, seja porque não existe alguém a exercer esse poder, seja porque não existe alguém sobre quem exercer esse poder familiar. Outra situação, inciso 2º do artigo 1635, é da emancipação. A emancipação que a gente já viu lá na parte geral, faz alguns semestres atrás, né, com a aula de emancipação, vocês vão lá no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, e aí vocês vão ver os casos de emancipação, também são casos de cessação e extinção do poder familiar. Outro caso, que é decorrência lógica do fato de que a emancipação extingue o poder familiar, é a maioridade. A maioridade com 18 anos também vai extinguir o poder familiar. Outro caso, inciso 4º do artigo 1635, a adoção. Na adoção, vale a pena a gente mencionar o seguinte, não é que não existe mais poder familiar sendo exercido. Na verdade, os pais biológicos deixam de exercer o poder familiar e o poder familiar passa a ser exercido pelos pais adotivos. Então, você extingue o poder familiar e constitui um novo, mas de qualquer forma, a adoção extingue o poder familiar que está ocorrendo naquele momento. Além disso, também tem o inciso 5º, que é por decisão judicial, na forma do artigo 1638. Obviamente, nesse caso, a gente tem que ir lá no artigo 1638 para analisar quais são os casos de decisão judicial. O artigo 1638 vai prever a perda do poder familiar por ato judicial, o pai ou a mãe que castigar moderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e bons costumes, acaba sendo uma cláusula meio geral, né, mais aberta, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, que a gente vai ver em seguida, e entregar de forma irregular o filho a terceiros para fim de adoção. Então, olha só, você entregar o filho a terceiros naquela adoção brasileira faz com que esse pai ou mãe perca o poder familiar. Bem, artigo 1637, que é o artigo antecedente, que a gente mencionou, cuja incidência reiterada faz com que o pai perca esse poder familiar por ato judicial. O que diz esse artigo 1637? Se o pai ou mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres ou arruinando aos bens dos filhos, o juiz, requerendo algum parente ou MP, adota a medida que parecer reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Vejam só, suspendendo. Agora, se isso for reiterado por força do artigo 1638, pode acarretar a extinção do poder familiar. O parágrafo único desse artigo vai dizer que se suspende também o exercício desse poder familiar quando o pai ou a mãe forem condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Então, se a pessoa for condenada por mais de 2 anos de prisão, nessa situação e transitou em julgado, também o poder familiar vai estar suspenso. O artigo 1638, inciso 4º, menciona reiteradamente, e o artigo 1637 é bastante aberto. Então, primeiro que o 1637 deve ser praticado de forma reiterada, e o que é o 1637? É bem amplo, né? Vocês podem ver, arruinar os bens dos filhos, abusar da sua autoridade, faltar os deveres inerentes aos filhos. Então, é uma cláusula geral, e essa é uma representação da operabilidade do nosso código. Então, o nosso código, para facilitar a operabilidade dele, para facilitar a eficácia dele perante a sociedade, você tem essas cláusulas gerais. Então, nessa situação, você tem com o 1637 a suspensão do poder familiar, mas se essa prática do 1637 foi reiterada, daí há a possibilidade de extinção do poder familiar. O parágrafo único do 1638, que foi incluído só em 2018, agrega mais situações, né? Coloca assim, que perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que. Vocês veem que a redação do artigo é péssima, né? Ao invés de colocar perderá também por ato judicial, por que não juntar tudo em um artigo só? Era muito mais fácil. Não vamos discutir isso aqui agora, mas quais são esses casos? Inciso 1º, praticar contra outra igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito a pena de reclusão. Então, se
esse pai ou mãe pratica homicídio ou feminicídio, ele vai perder por ato judicial o poder familiar. Outra situação, praticar contra filho, filha ou outro descendente também, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave, seguida de morte, estupro de vulnerável, outro crime contra a dignidade sexual. Então, essas situações que foram incluídas aí prevêem justamente feminicídio, estupro, certos casos que, obviamente, a pessoa que pratica esse tipo de ato não está capaz de exercer o poder familiar e, por essa razão, vai, por ato judicial, perder esse poder familiar. Nas ações de destituição do poder familiar, também se discute muito a situação da síndrome de alienação parental, também chamado de implantação de falsas memórias. Isso foi incluído, reconhecido em estudos psicológicos e acabou sendo acolhido pela jurisprudência. Até que um belo dia, em 2010, já faz 10 anos, né, foi regulamentada em lei, a Lei 12.318 de 2010. E nessa Lei 12.318 de 2010, o artigo 2º vai definir o que é alienação parental. É aquele ato, aquela interferência na formação psicológica da criança, que é feito por um dos genitores, pelos avós ou outra pessoa que tem a criança sob a sua autoridade, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com esse genitor. Então, todo mundo conhece aqueles casos, aparece muito em novela, né? A mãe ou o pai fica colocando na criança que o outro pai ou outra mãe não gosta do filho, que falta nos dias de visitação e tudo mais, cria histórias, faz com que o filho não goste mais do pai ou da mãe. Então, isso acontece, a gente conhece muitas situações assim no meio social, e de todo modo, enfim, é o chamado alienação parental. O parágrafo único do artigo 2º dessa Lei 12.318 de 2010 vai exemplificar o que seria a alienação parental. Você tem vários incisos, são 7 incisos que vão citar aí o que poderia ser. Mas de qualquer forma é um rol exemplificativo, fica muito claro que o parágrafo único fala, são formas exemplificativas de alienação parental. Então você tem campanha de desqualificação da conduta do genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício de direito regulamentado. Vale a pena dar uma lida, é bastante claro na lei, nos incisos desse parágrafo único do artigo 2º. O artigo 3º dessa mesma lei vai dizer que essa prática vai ferir, a prática da alienação parental vai ferir direito fundamental da criança e do adolescente de ter uma convivência familiar saudável, vai prejudicar a realização de afeto nas relações com o genitor, vai ser um abuso moral contra a criança e também o descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes da tutela ou guarda. Então, é importante notar que essa alienação parental é um abuso de direito contra a criança ou adolescente. Se é um abuso de direito contra a criança ou adolescente, é o entendimento do Flávio Tartucci especificamente, isso propiciaria uma ação de responsabilidade civil do menor contra esse genitor que praticou a alienação parental. Eu tenho um contraponto a fazer que, no meu entendimento, isso sequer seria abuso de direito, porque não é o exercício de um direito reconhecido de uma forma abusiva, e sim um ato ilícito. Você está prejudicando a criança. A lei diz que não pode fazer isso. Se a lei diz que algo não pode ser feito e é feito, aquilo é um ato ilícito e não um abuso de direito. O artigo 4º lembra que dessa lei 12.318 de 2010, vai lembrar que a alienação parental pode ser declarada até mesmo de ofício ou mesmo incidentalmente. Então o juiz pode reconhecer a alienação parental numa audiência de guarda, por exemplo. Não, claramente está tendo uma alienação parental, então eu vou reconhecer e vou tomar as medidas necessárias para a proteção da criança. No artigo 6º dessa lei, 12.318 de 2010, que é a lei que eu estou citando aí a aula toda, também vai dizer quais são as consequências, né? Se forem caracterizados esses atos típicos de alienação parental, o que vai ser feito de acordo com a gravidade do caso? Pode declarar a ocorrência de alienação parental, e daí com isso ter uma advertência ao alienador, ampliar a convivência familiar com o genitor alienado, estipular uma multa, acompanhamento psicológico, biopsicossocial à criança, alteração da guarda, de guarda para guarda compartilhada, ou mesmo inverter para a guarda unilateral do genitor alienado, fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente e declarar a suspensão da autoridade parental. É importante lembrar que a lei não prevê expressamente a destituição do poder familiar, mas daí você pode cair naquela cláusula geral que a gente viu que tem no Código Civil, que a prática reiterada desses atos pode acarretar, sim, a extinção do poder familiar.
Ainda sobre a extinção do poder familiar, artigo 1636, agora voltando no Código Civil, vai deixar claro que o pai ou a mãe que contraem novas núpcias ou tem uma união estável não perde os direitos do poder familiar e vai exercer isso sem interferência do novo cônjuge ou companheiro. É um dispositivo óbvio? Absolutamente óbvio. Precisava? Talvez precisasse. O parágrafo único esclarece também que igual ao preceito estabelecido nesse artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. É meio óbvio, né? A pessoa é solteira e era pai de alguém, não é porque casou que vai afetar o poder familiar. A pessoa era divorciada e casa de novo, não vai afetar o poder familiar. Vou reiterar, era óbvio isso? É óbvio, mas talvez seja bom colocar para não ter dúvidas quanto à aplicação e quanto ao poder familiar no meio social. Com isso, a gente encerrou a matéria de direito parental, unidade 4, e na próxima aula a gente começa direito assistencial com alimentos, bem de família e assim por diante. Até a próxima e boa noite.